Olha, o governo federal deve lançar na semana que vem uma nova versão do programa Mais Médicos. A ideia é que desta vez o projeto inclua especialistas e incentivos para a participação de profissionais recém-formados e não apenas médicos da atenção básica. Além disso, o programa deve aumentar o número de médicos nos distritos sanitários especiais de saúde indígena. Segundo o Ministério da Saúde, 117 profissionais formados no exterior já foram designados para ampliar o atendimento nesses distritos, com atenção especial ao território Yanomami, que enfrenta uma situação de emergência em saúde desde janeiro. Esse reforço representa um aumento de 51% no efetivo atual, que é de 227 médicos atuando nos 34 distritos especiais de saúde indígena. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo os deputados federais Evair Vieira de Mello, do Partido Progressista do Espírito Santo, e Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Sejam os dois muito bem-vindos. Deputado Evair, eu começo pelo senhor primeiro com uma avaliação dos mais médicos e a necessidade de ampliar o atendimento a algumas comunidades do Brasil negligenciadas, eu diria. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Historicamente, realmente o Brasil, pela sua dimensão territorial, pelo tamanho, né, e pelas dificuldades do seu território, historicamente nós tivemos dificuldade realmente de levar atendimento de médicos aos rincões do nosso Brasil. O grande problema do Mais Médico no governo Lula e governo Dilma passado foi realmente o esquema que foi montado para repassar dinheiro para o governo de Cuba. Imagina que nós gastamos em torno de pouco mais de 7 bi, né, com o programa Mais Médico, e desses 7 bi, mais de 5 bi foram descaradamente repassados para o governo cubano. Você imagina que os médicos, os brasileiros, que embora tinha uma discussão inicial de contemplar os médicos brasileiros, percebe-se que pagava-se muito mal e foi feito assim uma prioridade para os médicos cubanos. Em raríssimas exceções, esse caso foi muito bem sucedido. Percebe-se que quando o governo Jair Bolsonaro, né, pega esse projeto e transforma no Médico pelo Brasil, né, deu uma cara de Brasil ao projeto. Primeiro, remunerando dignamente os médicos brasileiros, que saíram aí daquela miséria que recebiam para próximo de 15 mil reais. E teve esse reordenamento, né, passou também o processo de validação para realmente contemplar os brasileiros, para que pudesse levar um atendimento de qualidade, que não basta você levar o médico, né? Nós temos inúmeras reclamações desse programa que se faz. O Brasil é carente de médico no interior, principalmente na nossa cidade, mas isso vai se fazendo, fortalecendo a ampliação da formação de médicos aqui no Brasil, de brasileiros, qualificando cada vez mais e fazendo um revalida do revalida, para que possamos permitir essa reintegração desses brasileiros que foram se formar no interior e remunerando muito bem esses médicos. E não se resumir basicamente nesse acordo inescrupuloso que foi feito, desse repasse de dinheiro para Cuba, que deixou realmente o Brasil exposto. Aquilo não funcionou. Então, é preciso levar médico para o interior, remunerar bem esses médicos e ter uma agência fiscalizadora e regularizadora, como o governo Jair Bolsonaro fez. Não pode deixar esses médicos soltos por aí, porque o resultado a gente sabe que produziu no governo passado. Deputado Kiko, como é que o senhor avalia essa ampliação dos Mais Médicos diante da necessidade que nós temos de atender pessoas mais vulneráveis, especialmente no interior do nosso país? Bom, primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, deputado, um prazer poder estar aqui com vocês, boa tarde a todos e todas que nos assistem. É lamentável a visão do deputado sobre o programa dos Mais Médicos. Esse suposto esquema de transferência de recursos que ele cita aqui reduziu os índices de mortalidade infantil no nosso país em 24%. Esse programa que ele fala aumentou o número de médicos em relação a 1.000 habitantes de 1,9 para 2,6. Porque o programa dos Mais Médicos não só levava médico para o interior e para as regiões mais pobres do país, mas era todo um arcabouço de ações que investiu na construção e modernização das nossas unidades básicas de saúde, investiu no financiamento de unidades de emergência por todo o país, com as UPAs, o SAMU, enfim, e possibilitou a contratação de 18 mil médicos
18 mil médicos das regiões mais carentes do país. Esse programa do qual o deputado falou, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, ele destruiu o programa, porque ele não conseguiu contratar mais do que 2.500 médicos. Portanto, a realidade hoje do Ministério da Saúde, de ações como essas, exitosas no passado, que atendia a população e formava mais profissionais para o do país, tem que ser reconstruídas. Ou seja, a concentração de médicos no Brasil em regiões mais ricas é algo a ser consertado e sem um programa estatal, ou seja, que financie e incentive os médicos a trabalhar em regiões mais vulneráveis, a gente não vai conseguir levar médicos para o interior do Brasil. Eu queria também citar, Luciana, que o Ministério lançou agora um edital para convocar médicos para regiões de população indígena. Esse edital estava pronto desde o meio do ano passado e o governo simplesmente não lançou. Então, o fato é que se esse edital tivesse lançado no mês de junho, julho de 2022, quando estava pronto para ser lançado, nós teríamos médicos, por exemplo, na região Yanomami, no mês de setembro do ano passado. Portanto, contribuindo para que aquele caos que a gente assistiu de desumanidade numa região importante do nosso país, causada por ações de incentivar o garimpo ilegal e principalmente pela falta de atendimento médico, poderia ter sido evitado. Portanto, o governo agora lança esse edital, preocupado com essas regiões que são grotões do país, onde os médicos simplesmente não têm incentivo nenhum para ir, para primeiro preencher essas vagas. E está trabalhando numa remodelação do programa Mais Médicos, para que a gente possa, à luz de uma nova realidade, porque são quase 10 anos de 2014 para cá, a gente consiga oferecer mais uma vez aos prefeitos e prefeitas, governadores e principalmente às comunidades mais carentes do país, a oportunidade de ter médicos atendendo e cuidando da saúde da nossa população no dia a dia. O deputado Evair, houve negligência do governo anterior em relação à população Yanomami? Se o deputado Kiko fala de um edital que já estava pronto, o que a gente viu agora foi uma crise humanitária gravíssima envolvendo os Yanomami. Primeiro, dizer que eu moro no interior do Brasil e convivo em municípios onde eu moro e na minha região, com a experiência cubana, que foi uma experiência amplamente reprovada para aquelas pessoas que foram atendidas na porta. Volto a dizer, foi um grande esquema de acordo para repassar dinheiro para o governo de Cuba. E o governo agora, o governo do Lula, querendo justificar o fracasso que é o início do seu governo, está tentando fazer do Yanomami essa bandeira dele para poder tentar melhorar a sua imagem, do qual ele não vai conseguir. Claramente nós temos um problema ali de fronteira com a Venezuela, da ditadura do governo da Venezuela, do qual é apoiada pelo governo Lula. É um território, não é um território brasileiro, ali é um território, nós temos a parte brasileira e claramente tem uma migração de indígenas venezuelanos que vieram para o Brasil para atendimento, portanto, chega a ser insanidade querer debitar a realidade da Yanomami na conta do governo Jair Bolsonaro, uma vez que é um problema histórico e o governo federal sabe das intervenções corretas e justas que foram feitas pelo governo Jair Bolsonaro. Portanto, o governo tenta fazer disso a cortina da fumaça, mentindo descaradamente, até porque ele tenta usar isso para acobertar algumas outras coisas. Fica nesse reforço. Mas, mais uma vez, o programa Médico pelo Brasil foi um sucesso. Ele teve uma ampliação sólida e orgânica de resultado efetivo e não só números para poder mostrar de indicadores, portanto, levar soluções. E não o programa Mais Médico, deveria chamar Mais Saúde. O problema não é levar só o médico, é levar saúde. E um governo que votou contra o novo marco do saneamento, impedindo que água tratada e esgoto tratado chegasse a todos os brasileiros, não tem nenhuma moral, vamos dizer assim, para poder falar de medicina. Uma vez que cada R$1 investido em saneamento, ele é menos R$4 que você deixa de gastar em doença. Portanto, é levar mais saúde, não só o médico. O médico é a ponta de um problema. Nessa complexidade. O governo Jair Bolsonaro, nós fizemos o novo marco do saneamento, já investimos quase 80 bilhões de reais de dinheiro novo do privado no saneamento, e isso se somou às ações de médico pelo Brasil. É essa combinação de fatores que naturalmente permitiu que nós tivemos avanços importantes e significativos. Essa é a realidade do interior do Brasil, onde eu moro.
Vou falar sobre os cubanos ainda. O deputado Kiko, a primeira versão do programa Mais Médicos foi lançada em 2013, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. E, na época, uma das maiores polêmicas foi a participação dos médicos estrangeiros, em especial os cubanos, já está falado bastante aqui pelo deputado Evair, contratados para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos médicos brasileiros. No fim de 2018, os médicos cubanos tiveram que sair do Brasil depois que Cuba decidiu interromper o contrato com o governo brasileiro como uma forma de protesto contra as declarações do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro, que disse que iria rever as regras do programa. No começo deste ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a recontratação dos quase 1.800 profissionais cubanos que atuavam no Brasil. Na sua avaliação, a contratação de médicos cubanos foi uma decisão acertada do governo brasileiro? Luciana, eu era prefeito à época em que a presidente Dilma lançou esse programa. Eu sou de Franco da Rocha, que é uma cidade pobre da Grande São Paulo. Portanto, todas as carências que o Brasil vive são reproduzidas em cidades como a minha. E eu sei bem a diferença que fez a vinda desses médicos cubanos ou brasileiros, mediante que vieram no programa Mais Médicos, fizeram no dia a dia da população da minha cidade. Você que está me assistindo hoje sabe que está difícil ter médico na unidade básica de saúde. Quando esse projeto representado hoje aqui pelo deputado é confrontado com a realidade que eles entregaram para a nossa população, ficam nessas teorias da conspiração malucas aí que não mostram resultado nenhum para a população. Eu quero entender como é que um programa que ofereceu 18 mil médicos é pior do que o que ofereceu 2.500. Eu tenho certeza que se tivesse um médico cubano à frente do Ministério da Saúde, não hesitaria em enviar vacinas para as pessoas que precisavam naquele período. Então não se trata de uma discussão ideológica, se trata de uma situação de resultados. Eu creio que hoje, Luciana, o governo precisa encontrar um programa para oferecer médico por condenação. É importante dizer que, à época, o Mais Médicos não se tratava só de um programa que levava médicos. Ele mudou a origem da formação médica brasileira. A gente saiu de 1,9 médicos por habitantes formados no Brasil para 2,6. Foi quase 40% no acréscimo de número de médicos que hoje exercem a profissão de medicina. Portanto, o que a gente precisa no Brasil é de um programa sério que enfrente o problema como um todo, desde a infraestrutura hospitalar, de atenção básica, até o financiamento de novos médicos. Por exemplo, hoje nós temos 10 mil médicos no Brasil, formados com diploma na mão no exterior, que não têm autorização para o exercício da medicina. Nós precisamos encontrar uma solução emergencial ou de longo e médio prazo para isso. Por exemplo, o Revalida, que é o exame que permite esse médico a inserir no mercado de trabalho, precisa ter previsibilidade. Nós vamos preparar esses médicos brasileiros para poder exercer a medicina no país, porque quanto mais médicos você tem, maior é a capacidade que as prefeituras, governos estaduais e mesmo a rede de saúde complementar de contratar profissionais para atender as pessoas. Então hoje nós pegamos um país destruído, em especial na área da saúde pública. O deputado fala que não houve crise Yanomami, que não teve crianças em condição de desnutrição, envergonhou o país inteiro perante ao mundo, aquele descaso que aconteceu na terra Yanomami. E isso está acontecendo no dia a dia das nossas periferias por todo o Brasil. Então o nosso empenho, o empenho do governo do presidente Lula agora é de resgatar programas como esse que fizeram a diferença. Que programa que reduziu o índice de mortalidade infantil em 24%. Foi o Mais Médicos. Tem resultado, tem mais de 1.400 estudos em universidades públicas e privadas do Brasil, mostrando a efetividade da evolução dos índices de saúde depois da implementação do programa Mais Médicos. Então, o telespectador, Luciana, hoje está conseguindo separar o joio do trigo, saber a diferença em quem realmente tem projeto para o país, está preocupado em apresentar soluções e não ficar numa retórica barata, tentando dividir o país entre esquerda e direita, entre uma coisa e outra, para jogar uma cortina de fumaça sobre os reais problemas que a nossa população vive. Deputados, eu tenho que chamar um intervalo um minutinho, mas já volto com vocês conversando e falando de Revalida. Rápido, a gente volta já com o painel. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento Inter Invest,
para a gente poder falar hoje sobre Ibovespa. Rafa, muitas pessoas ouvem falar sobre o Ibovespa, mas não sabem exatamente como que ele funciona e como é que é a composição dele. Explica pra gente. Bom, o Ibovespa é o principal índice de ações que a gente tem no mercado brasileiro. Ele é composto por cerca de 90 empresas e a composição desse índice, ela é um pouco concentrada. A gente tem grandes empresas, produtoras e exportadoras de commodities, petróleo e gás, mineração, papel e celulose. A gente tem grandes bancos, que também é uma parte importante do Ibovespa. E a gente tem empresas do setor de utilidades, né? Energia elétrica, saneamento, que também são empresas de muito capital intensivo, que tendem a usar a Bolsa como meio de captar recursos para investimentos. Rafa, no ano passado, o Ibovespa não teve uma performance tão boa assim e muitos investidores acabaram migrando ali para a renda fixa. Ainda assim, a gente pode dizer que é um bom momento para investir na Bolsa de Valores brasileira? Sempre é. Essa estratégia de tentar acertar o momento de entrar e sair do Ibovespa é uma estratégia muito difícil de acertar esse momento exato de fazer essa movimentação de investimento. De fato, hoje, quando a gente olha para o Ibovespa, ele está mais descontado. Esse ambiente de maior risco, de juros mais altos, faz com que o valuation das empresas, essa relação entre o preço e o lucro, esteja num patamar historicamente mais baixo. Mas quando isso vai reverter, é uma pergunta difícil da gente acertar o tempo exato dessa reversão. A gente tem um cenário que deve melhorar no segundo semestre, com juros mais baixos, mas a melhor estratégia para o investidor é ter uma carteira sempre diversificada e não tentar acertar esse momento exato de entrar e sair da renda variável. Bem, esse foi mais um Momento Inter Invest, onde explicamos aqui como funciona e qual a composição do Ibovespa e o momento para investir na Bolsa de Valores. Estamos de volta com o painel CNN, hoje falando sobre os mais médicos com o deputado Evair Vieira de Mello, do Partido Progressistas do Espírito Santo, e Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Deputados, a gente estava falando aqui sobre o Revalida, ainda agora, o deputado Kiko Seleguin falou. Deputado Evair, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo ainda não decidiu se a nova versão do Mais Médicos vai contemplar a participação de profissionais estrangeiros. Mas o exame Revalida, o programa de revalidação de diplomas de brasileiros formados no exterior, será retomado. O senhor concorda com a exigência, ou acha importante a exigência para que médicos formados fora do Brasil trabalhem aqui? Olha, eu acho que nós temos que realmente o Revalida, ele é um debate que está posto com a comunidade médica brasileira, está posto com a academia brasileira. Esse é um problema que está na nossa sala. Muitas famílias depositaram os sonhos dos seus filhos, né, fazendo um curso no exterior de medicina. Portanto, isso é um debate do Brasil. Acho que tem que debater dentro do parlamento, com a comunidade médica, comunidade acadêmica, porque é um problema que aflige hoje não só a questão de mais ou menos profissionais. E esse é um assunto delicado, que realmente estamos tratando disso há muito tempo, é um assunto que eu tenho estudado, ele muito próximo, eu tenho famílias e amigos que foram fazer medicina no exterior. Eu acho que esse tem que ser um tema realmente tratado com bastante grandeza, para que possamos dar oportunidade, né, para que esses brasileiros que foram cursar medicina no exterior façam um bom revalida, né, uma boa escola de referência, se for preciso faça até aí algo mais, né, para poder fazer os testes com a academia brasileira, com a medicina brasileira, para que possam ser inseridos com dignidade no mercado. E naturalmente possamos manter, inclusive, uma meta nossa, possamos manter a esses médicos, né, o valor de mais de 15 mil reais aí que era pago pelo governo Jair Bolsonaro. Isso é um problema que está posto. Quanto aos cubanos, tem que fazer essa discussão, porque realmente Cuba não tem o processo de formação brasileira, a academia cubana é muito diferente da academia brasileira, e não é só questão política e estratégica, é questão técnica, questão do idioma é um complicador, a questão médica é delicada, nós temos assim, para ser validado. Então, eu acho que o que está posto hoje, o histórico no passado, o governo Dilma disse que não ia trazer médicos de fora, a prioridade seria dada aos brasileiros, e não foi isso que aconteceu, né? Teve uma facilitação para os médicos cubanos e um incentivo, inclusive, mas é um acordo político ideológico que nós já debatemos sobre ele, e acho que vale realmente depositar força e concentração nesse debate do Revalida, desses mais de 15 mil brasileiros que estão aí aguardando essa oportunidade ou essa definição, e acho justo realmente que a Casa Civil possa dar grandeza e importância a esse tema.
Deputado Kiko, queria lhe ouvir também sobre a importância do Revalida. Bom, primeiro, Luciano, o deputado falta com a verdade quando ele diz que o governo da presidente Dilma, quando lançou o Mais Médicos, não privilegiou os médicos brasileiros. Eu me lembro muito bem que o primeiro processo de inscrição se inscreveram mais médicos do que vagas que o programa oferecia. No entanto, os médicos, quando eram chamados para assumir os seus postos de trabalho, simplesmente ignoravam a necessidade e as regiões das quais eles eram convocados. Num objetivo claro de protelar a contratação de médicos estrangeiros, que só foi feita numa segunda fase do programa e, no caso dos médicos cubanos, num acordo com a OPAS, foi numa terceira fase, ou seja, quando se exauriu a possibilidade de contratar médicos brasileiros, é que o governo partiu para a contratação de médicos do exterior, né? Agora, o Revalida, Luciano, é importante porque é o seguinte, ele nunca teve previsibilidade no Brasil. É importante que o governo agarre isso com as mãos, porque, é óbvio, é uma maneira de você validar quem se formou fora do país para os padrões de medicina no Brasil. Isso é importante. Agora, precisa ter previsibilidade para que esses alunos possam se preparar melhor. Existe uma alternativa ao Revalida. Hoje, um médico formado no exterior, ele pode se matricular num curso de complementação em universidades privadas do Brasil e poder exercer a medicina sem ter que passar pelo Revalida. Só que é muito caro. Isso só permite a médicos abastados, ou seja, que tem muito dinheiro a se permitir essa condição. A verdade é que nós precisamos ter uma alternativa de preparar os nossos profissionais para prestar esse exame, para que ele tenha um calendário mais efetivo de oferta, por exemplo, como é no caso da formação na advocacia, né? Você tem a prova do OAB a cada 3 meses e o cidadão tem a chance de ser escrutinado em outras oportunidades que não uma vez por ano, a cada 2, a cada 3 anos. Então, é fundamental que o governo encontre uma alternativa para oferecer mais médicos à nossa população. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados federais Evair Vieira de Mello, do Partido Progressistas, e o deputado Progressistas do Espírito Santo, e o Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Obrigada aos 2 deputados que travaram aqui um debate importante para a nossa sociedade.